É muito interessante o conceito que temos sobre felicidade. Quando, em geral, nós usamos essa expressão, a nossa intenção consiste em encontrar na vida, e a vida é a presença de relações acontecendo. Relações com pessoas, com situações, com lugares, com eventos, com acontecimentos. Relações com as próprias ideias que nós temos, que trazemos conosco. E a nossa ideia é encontrar nessas relações a felicidade. Isso nos parece plausível, razoável. No entanto, não investigamos ainda a verdade das nossas relações para ter de fato esse encontro com a felicidade. Quando nós perguntamos como encontrar a felicidade, o pensamento em nós é de algo no futuro. Portanto, por que colocamos essa ideia de futuro para encontrar a felicidade? Já que a verdade das relações é algo acontecendo aqui neste momento. A sua relação com o pensamento, por exemplo, em você, é algo que está acontecendo nesse instante. A sua relação com pessoas é algo que está acontecendo nesse momento. No entanto, nós colocamos a possibilidade da felicidade para o futuro e não para esse instante. Aqui nós precisamos investigar isso, a verdade sobre as nossas relações e como elas ocorrem neste momento. É neste momento que se revela a presença da verdade, a presença da felicidade. O ponto é que nós não temos ciência da verdade, não temos ciência da felicidade, porque estamos vivendo em nosso egoísmo, em nosso modelo egocêntrico de ser uma pessoa, de ser alguém. Nós não temos a visão da verdade sobre nós mesmos. Nos falta a compreensão sobre quem nós somos, neste contexto das relações, neste momento, neste contato com situações, com pessoas, com nós mesmos. O nosso enfoque aqui consiste em estudarmos a nós mesmos, em aprendermos sobre nós próprios, aprender sobre o autoconhecimento. É o que nos aproxima desse real encontro com a verdade. O encontro com a vida é o nosso real encontro com a realidade divina. Na pergunta como encontrar Deus, a resposta para essa pergunta consiste na visão da vida acontecendo aqui e agora, neste momento, dentro das nossas relações. Então, essas diversas formas de relações que temos são relações reais quando temos presente esse encontro com a verdade de nós mesmos. E esse encontro é um encontro com a felicidade. Portanto, não se trata de algo para o amanhã. Afinal de contas, o que é o amanhã? O que é que entendemos por amanhã? Nós sempre deixamos para amanhã
alguma coisa. Observe que na sua vida sempre temos coisas para realizar amanhã, mas essas coisas estão na agenda. Elas irão acontecer fisicamente. Então você tem um compromisso amanhã lá com o seu médico, lá no escritório. Você tem um compromisso de visitar um cliente ou atender um paciente. É um compromisso amanhã. Esse é um evento físico. Mas nós estamos sempre olhando para a nossa vida interna, para a nossa vida psicológica, também como um evento para amanhã. Como encontrar Deus? Para nós, Deus está também nos aguardando lá amanhã para ser encontrado por nós. Como encontrar a felicidade? O pensamento presente em nós, a felicidade é algo que está lá amanhã. E, no entanto, a vida é aquilo que está aqui, neste momento, se revelando. Se há uma felicidade real, não aquilo que entendemos por felicidade, aquilo que acreditamos ser a felicidade. Observe quando usamos a expressão felicidade, ela sempre está atrelada a conquistas, a propósitos, a objetivos realizados. E como nós temos a ideia de realizar coisas amanhã, coisas físicas, situações de realizações externas, nós também acreditamos em realizações internas, psíquicas ou espirituais para amanhã, como o encontro do amor, como o encontro da paz, da felicidade, como esse encontro com Deus. A grande verdade sobre a felicidade, a real verdade sobre o amor, sobre Deus ou sobre a vida, é que estamos diante daquilo que aqui está presente neste momento. Mas como estamos vivendo no pensamento, sem a ciência de como a mente em nós acontece, de como o pensamento em nós se processa, nós estamos vivendo nesse padrão, nesse formato, que é o formato do tempo, que o pensamento estabelece. Assim nós estamos falando do amanhã, estamos falando do ontem, estamos falando do hoje. Então, esse ontem, hoje e amanhã, no pensamento, é o movimento do tempo, é o movimento deste eu, deste mim, desta pessoa. A grande revelação da verdade sobre a vida é que não existe tal coisa como alguém presente na vida, como uma pessoa presente na vida. A pessoa presente na vida, alguém presente na vida, é a ideia que o pensamento construiu, que o pensamento estabeleceu sobre quem nós somos, nesse contato com a vida. Assim, nós temos na crença a vida como algo separado daquilo que nós somos. Assim como também temos a felicidade como algo separado daquilo que nós somos. Até porque, quando olhamos para aquilo que nós somos, percebemos que não estamos vivendo em felicidade, estamos vivendo em conflito, estamos vivendo em desordem,
Estamos vivendo presos dentro de um movimento egocêntrico. Quando somos honestos e olhamos para nós mesmos, percebemos que não há verdade em nós, não há amor em nós. Somos criaturas possessivas, ambiciosas, violentas, agressivas, carregadas de diversos temores. Então, nós projetamos a felicidade para amanhã, vivendo como estamos vivendo, como seres humanos presos à ideia desse eu. Veja, a verdade sobre você, como um ser humano, é a realidade divina. Mas o modelo da verdade que o pensamento estabeleceu sobre você, como um ser humano, é como uma pessoa que vive nesse egocentramento, nesse modelo de ser alguém. Assim estamos procurando Deus no futuro. Estamos procurando a felicidade no futuro, sem investigar a natureza desse eu, sem investigar a verdade daquilo que nós somos neste momento. Descobrir a verdade sobre si mesmo, aprender sobre quem nós somos, é aprender como interagimos com o momento presente, é aprender como o pensamento funciona nesse contato com ele ou ela, nesse contato com situações que ocorrem, é aprender como o pensamento funciona dentro de cada um de nós. Quando estamos ansiosos, deprimidos, angustiados, preocupados, quando o medo está presente, quando os desejos estão produzindo sofrimento. Há diversas formas de contradições e conflitos presentes, por exemplo, nesta ânsia ou desejo pelo prazer, que nos coloca nesse modelo de desejar constantemente alguma coisa. Porque há essa incompletude aqui. Então, tudo isso compreendido, esclarecido, é o fim desta psicológica condição interna de desordem, de contradição, de sofrimento. É quando nos deparamos com a realidade da vida. Eu continuo afirmando aqui, nós temos inúmeros vídeos aqui no canal. Nós fazemos encontros online, temos encontros presenciais. Estamos afirmando aqui para você constantemente isso. A realidade da vida é a realidade deste momento. E neste momento não há conflito, não há desordem, confusão ou sofrimento. Não existe alguém, esse você como pessoa. Isso é uma abstração intelectual. Isso é um conjunto de crenças dentro do pensamento. Um conglomerado de imagens, quadros mentais, memórias, lembranças, deu origem a esse eu, a este mim, a esta pessoa. Mas estamos lidando com uma abstração. Isso não é real. Esse sentido do eu, que se separa da vida, esse sentido do eu que carrega problemas, esta pessoa ansiosa, deprimida, preocupada, essa pessoa que acredita em tudo que acredita, acredita porque os pensamentos estão aí.
nos fazendo acreditar. Esta pessoa é uma ilusão. O nosso contato com a realidade não é o contato de uma pessoa com a verdade, com Deus ou com a felicidade. O nosso contato com a realidade é a compreensão da realidade suprema, da realidade divina, que se revela presente aqui e agora, quando o eu não está, quando a pessoa não está mais presente. Uma vez que a pessoa é uma ideia, aquilo que desaparece não é de fato a pessoa, mas é a crença, é esse modelo de sentir, é esse modelo específico de pensar que nós temos. Por isso, o descarte do pensador é o descarte desse elemento que se vê como o experimentador, que se vê como uma entidade experimentando a vida, pensando sobre a vida. O que temos presente são os pensamentos, o que temos presente são experiências. Mas não são experiências para alguém que reconhece experiências. Então, estamos na vida, na realidade, cada momento em um novo instante, em um novo momento, no experimentar cada acontecimento. Reparem como é fundamental essa compreensão. Observe que a sua relação, por exemplo, com o marido, com a esposa ou com pessoas, se assenta no modelo do pensamento. E o pensamento é o retrato do que já foi. Quando você olha para alguém, você não está com ele ou ela, está com o retrato que você tem dele ou dela. Quando você toma ciência disso, quando aprende a olhar para o pensamento, percebe o que ele faz, percebe o quadro que ele apresenta, percebe o retrato que ele traz do outro, é que nós estamos levando a nossa vida com base no pensamento, abalizando nossas experiências no passado, em retratos, em memórias, em lembranças. Então nós não temos um contato com ele ou ela. Nós estamos constantemente valorizando o modelo do pensamento. E nós precisamos descartar o pensamento. Nós não precisamos do pensamento para lidar com a vida. Nós precisamos do pensamento para consertar um motor. Quando você tem um conhecimento técnico naquela área, o pensamento ali está presente. O conhecimento ali está presente. Nós precisamos do pensamento para dar um diagnóstico médico, quando você é um médico, quando você conhece, quando você tem experiência e conhecimento de medicina. Então, nesse nível, o pensamento é algo funcional. Nós precisamos do pensamento quando precisamos desta lembrança do endereço da nossa casa ou do escritório, ou quando precisamos da lembrança de um número telefônico. Então, neste nível, o pensamento é fundamental. Portanto, a mecânica do pensamento, ela é basicamente simples. No entanto, nós estamos fazendo o uso do pensamento em uma área muito, muito delicada, que é a área da totalidade da vida, onde o pensamento
não é só desnecessário, como algo disfuncional. Nós não precisamos do pensamento para lidar com o outro. Quando estamos lidando com o outro no pensamento, o que temos do outro é um conceito, é uma ideia, é um quadro mental, é um retrato, é uma imagem, algo que trazemos do passado sobre ele ou ela. A vida neste momento, ela não está se repetindo. Então nós sempre estamos diante daquilo que é novo, mas entramos em contato com isso que é novo a partir do passado. Entramos em contato com ele que está aqui neste instante pela primeira vez. Nesse contato comigo, a partir da ideia desse eu, que é a representação que eu tenho sobre quem eu sou, algo que vem do passado, e a ideia que eu faço sobre quem ele é, algo que também vem do passado. Assim nós estamos estabelecendo na vida, nesta área da vida, esta área imensa, extraordinária, indescritível e misteriosa, que é a área da vida, o modelo do pensamento. Como o pensamento vem do passado, ele não é a realidade desse instante. Então, a forma como lidamos com pessoas, sendo pessoas, a pessoa que eu sou, vendo a pessoa que ele é, que ela é uma forma equivocada. Então, não há paz em nossas relações, não há liberdade em nossas relações, não há ciência divina, não há compreensão de Deus. Então, como encontrar Deus? Assumindo a verdade da vida. Sem o eu, sem esta pessoa que eu acredito ser. Que no pensamento estou assumindo ser. Assim, o nosso contato real com o momento presente é o contato quando o pensamento não está. Portanto, nesse nível, não é do pensamento que precisamos, e sim da visão desse instante. E a visão desse instante ocorre quando temos atenção sobre as nossas reações. Quando você se dá conta de que um pensamento surgiu e não se confunde com esse pensamento, e não se identifica com esse pensamento, e não coloca um experimentador para este pensamento, que é o pensador. Eliminamos esse pensador. Eliminamos esse experimentador. E assim o pensamento se dissolve. Então, o seu contato com ele ou ela é o seu contato com a vida, é o seu contato com a verdade, é o seu contato com Deus. Assim, o que temos no ser humano, diante de nós, é a verdade que trazemos em nós, também como seres humanos. Algo além dessa ideia que também temos sobre os seres humanos. Há algo presente aqui, que é supremo, que é indescritível, que está além das palavras. Portanto, o real encontro, na pergunta como encontrar Deus, consiste em assumir a verdade daquilo que nós somos, o que representa o descarte dessa ideia daquilo que acreditamos ser. Veja como é importante isso.
A ideia que temos sobre nós mesmos é a verdade que o pensamento assumiu, que o pensamento nos deu sobre quem nós somos. No entanto, a realidade sobre quem nós somos é aquilo que está além desse eu, deste mim, desta verdade do pensamento sobre nós mesmos. Portanto, o seu real encontro com Deus é o resultado do autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre nós mesmos, ter a visão da verdade da vida como ela acontece, quando o pensamento não está, quando o modelo do pensamento, que eu tenho chamado de pensamento psicológico, que é o pensamento que dá estrutura a este centro falso, que é este mim, este eu, esta pessoa. Quando este pensamento não está mais, temos a presença da vida, temos a presença da verdade. Talvez a sua pergunta seja: e como podemos nos aproximar disso? A real aproximação disso é o resultado da meditação, que tem por princípio a compreensão daquilo que nós somos, neste instante, momento a momento. Descobrir o processo do sentir, do pensar, é descobrir o que é esta ação. A presença da meditação é olhar para esse instante sem o passado. Não é se assentar de pernas cruzadas em um determinado lugar, se envolver com uma técnica ou prática para alcançar Deus, para encontrar a felicidade. A presença da meditação está neste momento, aqui. O contato que temos com esse sentimento, com esse pensamento, com essa sensação. O contato que temos com esta experiência. Quando aprendemos a olhar sem colocar uma identidade presente nisto. Esse sentido do eu é desfeito. Esse sentido de uma identidade presente para ser o experimentador não surge. Então temos um contato real com o momento. Temos um novo olhar para este novo instante. Sim, todo instante é novo. E o olhar livre do passado é o olhar livre do eu, livre do observador, livre desse elemento que está se projetando constantemente neste futuro, neste amanhã. Assim temos a eliminação do tempo, temos a eliminação do pensamento, temos a eliminação do eu. É o que estamos aqui aprofundando com você, olhando com você. Assumir a realidade da vida, assumir a verdade deste momento, sem a presença de ideias, crenças, conceitos, opiniões, avaliações. Lidar com a vida como ela acontece, e não com ideias sobre como ela deveria ser, como ela precisa ser para mim. É se deparar com a vida real, com a realidade de Deus. Portanto, o encontro com Deus não é um encontro de alguém com Deus. É o assumir a verdade de que, como seres humanos, a realidade presente não é a pessoa, e sim a realidade divina.
Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, enquanto que, na verdade, não temos ninguém. Isso é só uma crença. O que temos presente é a presença da verdade. Há uma única realidade presente. Essa realidade é este ser divino, é esta verdade de Deus. Assim, quando chamamos de seres humanos as pessoas, não compreendemos que estamos lidando com a vida. Estamos atribuindo a vida a este ser real, a limitação de uma ideia que chamamos de ser humano ou de pessoa. Nós precisamos descobrir a beleza da vida em amor, em liberdade, em felicidade. Então, o nosso verdadeiro encontro com a felicidade não é um encontro com realizações externas de preenchimento, satisfação, prazer, ou qualquer tipo de realização externa para esta pessoa. Assim, a realidade da felicidade, a realidade do amor, a realidade desse encontro com Deus é assumir a verdade sobre você, neste instante, daquilo que é você quando o eu não está, quando a ilusão desta pessoa não está mais presente. É o que estamos aqui trabalhando com você nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, são 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é que nos aproxima da visão real do amor, da visão real da felicidade, da liberdade? É a presença do autoconhecimento. Uma vez que tenhamos o descarte desta ilusória identidade, essa verdade revela a felicidade. Então nós temos o fim para esta